Você sabia que existe uma esfinge no Afeganistão? Bem no meio ali do Vale de Bamiyan, existe essa pedra que se assemelha muito com as esfinges famosas lá do Egito. Alguns estudiosos apontam para o fato dessa estrutura de pedra ser muito mais do que uma simples montanha com formato de esfinge, mas sim que ela é irmã gêmea da esfinge de Gizé, e que essa construção foi feita por uma civilização antiga, super tecnológica, que teria habitado o planeta há milhares de anos. Mas será que tudo isso é real? Bom, se for, nós estaríamos falando de algo que vai muito além da nossa compreensão atual. Quem assistiu aí o último vídeo do canal sabe que eu comentei sobre o fato da África e do Oriente Médio terem sido piorados de maneira proposital pela humanidade. Hoje nós vamos falar sobre mais um desses mistérios, em um local que ninguém quer conhecer, que ninguém quer visitar. E o motivo é porque o Ocidente fez um inferno desse local. O Ocidente nos conta coisas absurdas sobre esse local. E daí é exatamente por isso que ninguém tem coragem de ir para lá. Mas é no Afeganistão onde os maiores mistérios do mundo se escondem. Lá no Afeganistão, bem no meio do deserto, onde há séculos os humanos não habitam, o vento fala da existência de homens gigantes. O vento fala sobre aparições bizarras e fenômenos inexplicáveis em um local chamado Post Rock. O vento fala sobre esses tais gênios que são seres sobrenaturais que aterrorizam a população local. As cavernas do deserto do Afeganistão também escondem mistérios que podem reescrever por completo a história da humanidade. E é exatamente por isso que o Ocidente criou esse demônio chamado Oriente Médio. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que está por trás dessa manipulação do Ocidente para que você não descubra os verdadeiros mistérios que rolam pelo Afeganistão. Alguma vez você já ouviu falar de Shah-e-Golgola? Bom, essa cidade também é conhecida como a Cidade dos Gritos. É nesse lugar onde os mais absurdos horrores do passado aconteceram. No século XIII, durante o regime do bárbaro Gengis Khan, ele invadiu o local e fez um verdadeiro massacre. Os gritos das pessoas ecoavam pela cidade a noite toda em agonia. E até os dias de hoje você consegue ouvir os gritos dessas pessoas lá. É como se os espíritos dessas pessoas estivessem presos ali. E não são só gritos que dá pra ouvir lá não, viu? Dá pra ouvir cavalos, barulhos de lutas com espada e até choros. Todo mundo que visita esse local se questiona o que é o presente e o que é o passado, porque é como se os dois tempos tivessem ficado presos e tivessem aberto um portal temporal. As pessoas relatam que sentem mãos tocando elas quando elas visitam esse local, que a temperatura cai em determinados locais, como se naquele local houvesse uma presença espiritual. E até nas pessoas mais sensíveis acontecem incorporações de pessoas, de espíritos pedindo socorro. É exatamente por isso que o local tem o nome de a Cidade dos Gritos. Mas com certeza o maior mistério do Afeganistão está nesse local chamado Post Rock. Esse local é um posto de observação militar e a quantidade de coisas estranhas que acontecem por lá são tão inacreditáveis que até o New York Times publicou uma matéria sobre o caso. O local foi escolhido pelos militares americanos por sua localização tática, mas luzes estranhas começaram a aparecer logo na primeira noite de acampamento. Sussurros eram ouvidos vindo do nada. Arrepios são sentidos e ninguém sabe explicar o motivo pelo qual. O próprio Talibã evita o local por dizer que o local é amaldiçoado. A grande questão é que esse local é um cemitério antigo de um grupo iraniano étnico do passado, os Pashtuns. Eles usavam esse local como cemitério espiritual em 1740, e os soldados dizem que escutam uma estática estranha nos rádios, e logo em seguida, luzes misteriosas na cor azul aparecem no céu, e que eles se sentem como se eles estivessem sendo observados. Naquela série Paranormal Witness do canal Sci-Fi,
tem um episódio inteiro só sobre esse lugar, porque o lugar é macabro. É como se existisse uma psicosfera ou até uma egrégora no local das almas que pereceram ali. E se eu te disser que é no Afeganistão que existem provas de que gigantes existem entre nós? Ah, Carol, mas como assim? Eles não existiram no passado, nas histórias bíblicas? Não. De acordo com essas provas, eles existem até os dias de hoje. Alguma vez você já ouviu a história do gigante de Kandahar? É sério, é uma história absurda. De acordo com essa história, uma patrulha do exército americano desapareceu na região de Kandahar e um time de busca foi enviado. Depois de uma busca que durou dias, eles encontraram uma caverna imensa. E na entrada dessa caverna, eles deram de cara com uma criatura imensa, descrita como sendo um gigante. Gente, eu tô falando de um homem de quase 4 metros de altura. O corpo abatido desse ser colossal foi transportado por um helicóptero das Forças Armadas Americanas. E o site Havoc Journal, que é um site exclusivo de notícias para a comunidade veterana dos Estados Unidos, foi quem postou essa notícia. Bom, sobre essa história bizarra, ainda existe um outro gigante, o gigante de Kunar. Ele foi abatido em 2008 também pelo exército americano. E se essas histórias são reais, nós não sabemos. Mas eu acho que o interesse dos Estados Unidos em países no Oriente Médio vão muito além de combate àquilo que eles chamam de terrorismo e muito além de interesse em petróleo. Agora, existe um local ali no Afeganistão que é conhecido como as Cavernas de Boman. Nesse local nós encontramos as remanescências de uma civilização perdida no tempo. A origem das Cavernas de Boman é tão enigmática quanto as histórias que existem sobre o local. Alguns historiadores acreditam que essas cavernas foram a casa de monges budistas 1500 anos atrás, ou seja, que o local servia como um monastério. O local também tinha uma imensa estátua de Buda antes dessa estátua ser destruída. O local é cheio de túneis e cavernas que levam para passagens para o submundo. Verdadeiros locais perdidos no tempo, com tesouros fantásticos e histórias macabras. É por isso que o local tem atraído muito a atenção de exploradores modernos e do exército americano. Existem aqueles que inclusive acreditam que essas cavernas guardam tecnologias antigas, de uma civilização antiga muito avançada que teria vivido ali. E essa teoria é suportada pelos locais que constantemente veem luzes entrando e saindo dessas cavernas. E também porque alguns artefatos muito estranhos já foram encontrados nessas cavernas. Coisas que não fazem muito sentido com a evolução da humanidade. Tecnologias perdidas no tempo, que não fazem sentido com a evolução tecnológica da humanidade. Como se isso já não fosse mistério suficiente, você sabia que existe uma esfinge no Afeganistão? Bem no meio ali do Vale de Bamiyan, existe essa pedra que se assemelha muito com as esfinges famosas lá do Egito. Alguns estudiosos apontam para o fato dessa estrutura de pedra ser muito mais do que uma simples montanha com formato de esfinge, mas sim que ela é irmã gêmea da esfinge de Gizé, e que essa construção foi feita por uma civilização antiga, super tecnológica, que teria habitado o planeta há milhares de anos. Mas será que tudo isso é real? Bom, se for, nós estaríamos falando de algo que vai muito além da nossa compreensão atual. E eu tenho certeza absoluta de que quanto mais pobre, mais difícil acesso e mais proibido o local é, mais segredos ele esconde. Por quê? Por que será que, afinal de contas, o Oriente Médio atrai tanta atenção de poderes norte-americanos e europeus? Será que é só petróleo mesmo? Será que é só combate ao terrorismo? Bom, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas e você? O que você pensa de tudo isso? Você já tinha ouvido falar de todos esses mistérios do Afeganistão? Você concorda comigo na minha afirmação de que esses locais foram piorados de propósito para que os ocidentais não cheguem até lá por medo, para que não descubram a verdade? Comenta tudo o que você pensa sobre esse assunto aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!